E nos últimos 10 anos, a direita cresceu no Brasil e chegou ao poder como em nenhum outro momento da história. Mas esse avanço veio acompanhado de crises e disputas, gerando rachas e desconfianças entre apoiadores e lideranças do espectro conservador. Agora, um novo documentário da produtora Brasil Paralelo tenta responder ao questionamento: existe futuro na direita no Brasil? E é justamente sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora com o diretor e sócio fundador da Brasil Paralelo, Henrique Viana, a quem agradeço demais pela participação. Henrique, seja muito bem-vindo. Muito boa noite. Quem agradece sou eu. Um prazer estar aqui com os amigos da Jovem Pan. Excelente. Então, conta pra gente, pra nossa audiência, como foi esse processo de construção desse documentário, qual o recorte histórico feito pela Brasil Paralelo e quais os principais aspectos tratados nesse doc Direita no Brasil? A gente se notabilizou, vamos dizer assim, por analisar a história política do Brasil e, naturalmente, analisar muito o histórico dos governos de esquerda, né? E dessa vez nós analisamos aí um processo de empoderamento da direita. Eu diria que a análise que fizemos aí para decidir fazer esse documentário é de que um movimento político, né, que repentinamente assumiu o poder, se vê, vamos dizer assim, num momento de crise de identidade, se vê numa crise de entender a sua própria narrativa, né, com a imprensa muito em cima, evidentemente, recém o presidente Bolsonaro saiu, a gente vê a imprensa aí muito ainda em cima e, de certa forma, condensando tudo que é uma narrativa que seria para analisar a direita em cima do que é do que foi o presidente Bolsonaro, e a gente entendeu que seria frutífero não só para o país, mas para a própria direita, que se fizesse uma autoanálise, né? Fizesse até mesmo uma autocrítica, né? Então, nós focamos nesses últimos 10 anos, né? 2013 a 2023, aproveitando, né, que a história acabou nos deixando esse simbolismo de, em 2013, começar com aquelas manifestações que acabaram evoluindo para as manifestações de direita, né? No início ainda não eram exatamente de direita, mas acabaram evoluindo para isso. E em 2023, com o 8 de janeiro, uma grande crise, né? Aquela manifestação que ficou, vamos dizer assim, categorizada como manifestação de direita, mas que no fundo a própria direita não reconhece e tal. Pincelamos um pouco a história passada também, do conservadorismo e do liberalismo no Brasil, mas vivenciamos nesse documentário, nesse período desses 10 anos, todas as emoções, né? Então quem assistir vai reviver todas as emoções, as positivas, as negativas, as emoções de suspense e tensas do que aconteceu nesses 10 anos, e nesse período passando por toda a autocrítica. Acredito que conseguimos fazer um equilíbrio bom, nem extremista no sentido da crítica, nem extremista também no sentido da não crítica. Então acho que é um trabalho bastante maduro e necessário, não só para a direita, para quem se considera de direita, mas para o Brasil como um todo. Quer dizer, o Brasil é uma jovem democracia que precisa conviver bem com os polos, e acho que o documentário faz bem esse papel. Pois é, analisando esse movimento contemporâneo da direita no país, nesse recorte desses últimos 10 anos, há muitas leituras, como eu até cheguei a destacar no enunciado, que tratam das questões que envolvem rachas, fragmentações e até um certo enfraquecimento, talvez nos últimos 5 anos. Isso é tratado no documentário? Vocês chegam a elencar possíveis vilões? Conta pra gente. Sim, tratamos de tudo isso, sim. Os rachas da direita, né, os eventuais erros da direita. Se analisa não só a ascensão da Lava Jato, mas a derrocada e sim possíveis erros. Ou seja, nós nos arriscamos aí, eu diria, os nossos amigos aqui da Jovem Pan, nos arriscamos inclusive a desconfortar um pouco o público nesse sentido. Entendemos que era o momento de fazê-lo e provocamos os entrevistados, né, a trazer essas autocríticas também do governo Bolsonaro, evidentemente. Então, sim, passamos por tudo isso. Eu diria que, inclusive, a necessidade no início era um documentário, e ao longo do processo surgiu a necessidade de dividir em 3 episódios, porque a gente entendia que cada momento que a gente fosse... porque o trabalho do documentarista é recortar, né? Quer dizer, ele não tem como descrever a história inteira. Quer dizer, descrever 10 anos em 3 horas, né? 3 episódios, cada um de 1 hora, é difícil.
Então a gente entendia que tudo que a gente ia cortar não podia, porque era muito necessário. Sem passar por aquele momento, sem dar aquela descrição, não se compreenderia como que as coisas chegaram em janeiro de 2023. Então é bem completo nesse sentido, passa por todos esses dilemas aí e as tretas todas que aconteceram nesses anos. Pois é, enquanto você expunha e respondia a minha questão, a gente pode observar algumas imagens do documentário e eu vou, inclusive, formular minha próxima questão me baseando em algumas imagens que eu pude acompanhar. A partir dessas fontes que foram ouvidas pela equipe da Brasil Paralelo, os legados deixados pela Operação Lava Jato e também pelo ex-presidente Jair Bolsonaro provavelmente estão em destaque também, né? Com certeza. Não só o legado, né, mas uma análise do processo, né, e eu diria assim que tem muitas coisas, né, o Brasil mudou muito nesses anos, e ficou muito intenso, o debate político não era tão intenso antes e ficou. Então tem coisas que a gente reviveu fazendo esse documentário que já estavam distantes da nossa memória, coisas que ocorreram há 4, 5 anos, já distantes da nossa memória, mas que ao reviver isso, não só na voz daqueles entrevistados, mas na análise e pesquisa que fizemos, né, ficou muito vivo reviver tudo aquilo. E assim, eu diria que uma coisa que é importante destacar não só os que participam do documentário como entrevistados que foram ouvidos. Nós vivemos esses anos, né? A Brasil Paralelo é uma empresa que nasceu em 2016 em meio a essa discussão, esse fervescer da discussão política no Brasil. Então, nós fizemos o trabalho também de revisitar todo o material, todo o acervo, toda a discussão, toda a pesquisa, toda a análise desses anos, né? Então, eu acho que é um documentário diferente por esse motivo. A gente se acostumou a resgatar a história do Brasil, a história do Ocidente, e momentos em que nós não vivemos, né? Então, e esse momento nós vivemos, né? Então, é muito rico nesse sentido. As imagens são muito interessantes, uma pesquisa muito bem feita, uma edição rápida e com certeza será um produto muito interessante para as pessoas acompanharem. Agora, você chegou a mencionar os erros e acertos que foram cometidos pela direita nos últimos 10 anos. Sem querer tirar o ineditismo do documentário, mas se você puder deixar um aperitivo para quem nos acompanha, o que é possível entender como erros e acertos da direita nos últimos 10 anos? O que vocês destacam nesse documentário? Bem, algo que ficou muito evidente na conversa com todos e na análise é o fato gritante de que a direita não tem um partido de direita, né? Um partido identificado, um partido puro de direita no Brasil, que represente, né? Houve obviamente o Partido Novo com essa iniciativa, mas que também não acabou ganhando essa representatividade, né? Então isso é um fato, por exemplo, e isso decorre de uma análise que é feita também no documentário, de uma ascensão muito rápida, né? Há uma analogia, inclusive, feita, né, com as conquistas, por exemplo, financeiras, né? Aquele que conquista ao longo de toda uma vida uma posição financeira, trabalhando, etc., e aquele que eventualmente ganha na Mega Sena. E a direita no Brasil é como aquele que ganhou na Mega Sena. De uma hora para outra, tinha as ruas, logo depois já tinha uma liderança popular, o Bolsonaro, ia ao seu poder e não sabia bem como fazer, não tinha a experiência necessária. Então é natural que os erros no caminho aconteçam. Então essa falta de institucionalização, por exemplo, é uma das coisas apontadas, né? Outra coisa apontada, por exemplo, é um pouco da emocionalidade extrema nos momentos de conquista, nos momentos de ascensão, né? Então, por exemplo, o próprio Lava Jato, com forte apoio popular, que construiu em torno da figura do Sérgio Moro, ao mesmo tempo também talvez tenha inebriado aí para algumas questões, alguns tropeços que talvez lá na frente podem ter sido os grandes, o que foi usado para, inclusive, desmantelar depois a operação, né? Então, são essas análises técnicas ponderadas, algumas desconfortáveis, mas sem extremismos também, né? Eu acho que é um momento em que a análise pede isso, né? A análise pede uma frieza para os dois lados, né? Nem assim, condenar ao extremo os erros, ao mesmo tempo também não, como o pessoal hoje em dia fala muito, não passar pano, né? Agora, rapidamente, para encerrar, Henrique, a Brasil Paralelo, os produtores tiveram que reorganizar a agenda em razão dos atos do dia 8 de janeiro. Como vocês se organizaram para incluir
os atos ou todos os episódios que envolvem o dia 8 de janeiro no documentário. Parte do material, creio eu, já estava gravado, né? Então, foi um pouco diferente, tá? Porque nós, desde que o governo Bolsonaro se instaurou, assumiu, né? Desde que o Bolsonaro foi eleito, há uma certa cobrança por parte do público de que nós analisássemos o que estava acontecendo. E a gente sempre respondeu para o público, olha, é muito difícil analisar algo que está em curso. Então, a gente espera que um pouco mais à frente, passado um pouco, a gente espera que haja algum recorte para que a gente possa dizer, bom, daqui para trás nós vamos analisar agora, podemos fazer uma análise, porque as coisas mudavam muito rápido, né? E nós víamos esperando esse momento. E quando houve o 8 de janeiro, nós então nos reunimos e entendemos que era o momento de fazer essa análise. Então, parte do trabalho já estava sendo feito sem um prazo de lançamento. E nesse momento nós paramos e fizemos uma operação, moldamos a agenda, nós tínhamos outros lançamentos para fazer agora, tínhamos outras produções em andamento, trocamos o calendário de produções, alocamos um time em regime de urgência para trabalhar nesse documentário. Inclusive eu e meu sócio, o Lucas Ferrugem, assumimos a direção do filme, assumimos uma co-direção até para poder dar conta, nós dois dirigimos o filme para dar conta dos prazos, porque a gente entendia que, bom, não só agora nós temos esse recorte, entendemos que aqui há um marco temporal importante, podemos analisar, podemos dizer que aqui há uma queda, né? Mas também entendíamos que tinha que ser logo, né? Quer dizer, tinha que ser rápido esse processo. Hoje a gente vive, inclusive, no Brasil, uma dificuldade com as narrativas da mídia. Nós perdemos um pouco, né? E com todo respeito ao trabalho da Jovem Pan, mas o cenário de imprensa no Brasil também está polarizado e instável. Então a gente procurou contribuir com essa discussão quão antes possível para colocar um pouco de uma análise um pouco mais aprofundada, mais serena, né? No cenário, para contribuir com a discussão política do Brasil. Com a evolução, que a nossa missão é essa. Nossa missão é evoluir, é contribuir com a evolução do debate. Direita do Brasil, documentário produzido pela Brasil Paralelo. Henrique, deixa o convite para quem nos acompanha, como é possível assistir o documentário? Olha, para esse lançamento nós também temos uma novidade, né? Nós historicamente sempre selecionamos alguns documentários para lançar gratuitamente no YouTube. Foi uma maneira de se apresentar para o público que deu muito certo, né? Mas todos os nossos, não só os nossos documentários, mas todo o catálogo de filmes de Hollywood que nós temos com a Sony, com a Paramount, com outros estúdios, estão todos no nosso streaming, que você só acessa, obviamente, se você for um assinante, pagante, né? Tem aplicativo de TV, aplicativo de celular e tudo mais. Dessa vez, pela primeira vez, nós vamos lançar esse documentário gratuito no nosso aplicativo. Nosso aplicativo, pela primeira vez, vai ter uma ala para os não pagantes, vamos dizer assim, né? Mas para você ter acesso a isso, você precisa se inscrever, né? É só entrar em brasilparalelo.com.br, a direita no Brasil. Se você jogar no Google, em qualquer lugar onde você jogar, vai ter lá os anúncios para o cadastro gratuito. Você bota o nome e e-mail e você faz o cadastro gratuito e vai poder baixar nosso aplicativo, entrar na nossa plataforma e assistir gratuitamente esse documentário. Esse cadastro para assistir gratuitamente pode ocorrer somente até domingo. Se você já é assinante, é só segunda-feira conectar lá no aplicativo e ligar. Mas se você não é assinante, você tem essa oportunidade de assistir gratuitamente fazendo o cadastro antecipado até domingo. Perfeito. Henrique Viana, diretor e sócio fundador da produtora Brasil Paralelo. Agradeço demais pela participação. Boa noite a você, boa sorte nessa estreia e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.